último, obrigado a todos pela vossa capacidade de resistência. Ser o último tem algumas questões. Agradecer à Lisboa Nova, na pessoa da doutora Maria Santos, agradecer à Diana Henriques também todo o apoio que deu para estar aqui presente. De facto, a minha intervenção vai abordar 3 tópicos essenciais. Portanto, será a problemática da gestão dos aparelhos elétricos em fim de vida, a rede Eletrão da AME3E e também as campanhas Eletrão. Vou-vos dar alguns exemplos das campanhas que estamos a desenvolver na área da sensibilização ambiental. Mas antes de começar, porventura ia fazer uma pergunta aos presentes, que é saber se já ouviram falar da AME3E. Vou fazer aqui um pequeno... Se levantava o braço, quem ainda não ouviu falar da AME3E? Se calhar é mais... Fico contente porque são poucos braços. Muito obrigado pela vossa... E se eu vos perguntar sobre o ponto Eletrão? Aí só pedi ao contrário. Se levantava o braço, quem já sabe o que é um ponto Eletrão e quem já usou um ponto Eletrão? Muito obrigado. E agora temos palmas. Muito obrigado. Fico bastante contente. Eu ia começar com algumas imagens um pouco desconcertantes quando falava da problemática da gestão dos REs. Assim, são imagens com elevada qualidade estética, mas que nos devem fazer pensar. Ou seja, isto são imagens recolhidas em locais onde não existe qualquer capacidade para gerir estes equipamentos em fim de vida. E, de facto, ainda continuam a receber alguns destes países da África, mais concretamente países da África, que estão a receber REs que são produzidos quer nos Estados Unidos, quer na Europa, e continuamos ainda, infelizmente, a encaminhar alguns destes materiais através do tráfico ilegal destes resíduos. Portanto, era mostrar-vos como isto é uma espécie de janela para a vergonha em termos de gestão destes equipamentos. Vou mostrar algumas imagens para ficarem com esta questão presente. De facto, isto aqui também será uma espécie de ponte também para aquilo que não se deve fazer em matéria de gestão de equipamentos elétricos e eletrónicos. Mas, quando se fala nestas latitudes, eu vou-vos mostrar exemplos aqui bem perto de nós. Portanto, isto é Lisboa, e o que se verifica aqui é que houve uns indivíduos distraídos, como nós costumamos dizer, que conseguiram canibalizar estes frigoríficos, ou seja, retiraram-nos o motor e retiraram-nos o circuito de refrigeração e dessa forma encaminharam todos os materiais de refrigeração, com óleos, com CFCs, foram libertados, quer dizer, quer para a atmosfera, quer para o solo. E também conseguiram retirar, é uma coisa extraordinária que está-nos a acontecer também na rede, conseguem levar a própria chapa do frigorífico. Portanto, com esta questão da crise, tem havido de facto uma canibalização destes materiais. Portanto, nós até podemos ser cidadãos conscientes e apelamos à Câmara, vamos combinar com a Câmara, olha, vou deixar o meu frigorífico à porta, os senhores passam cá às tantas horas, mas alguém lá vai antes e consegue de facto retirar estes materiais e depois devolve esta caixa, que ainda tem uma percentagem elevada de substâncias perigosas, não sei se é presente, mas cerca de 60% do CFC está naquela espuma, portanto aquilo ainda vai ser tratado e vai ser conseguido tirar dali essa componente perigosa, mas de facto existe aqui uma intervenção ilegal que nos está a desviar muitos materiais. E eu gostava também de dar este exemplo em termos da quantidade. É outra vertente importante quando se fala de gestão de REs. Isto são dados da Europa a 27. Portanto, se nós pensarmos... Eu peço desculpa, não está a aparecer ali o valor, mas isto aqui funcionava. Basicamente, aquele valor mais baixo são 9 milhões de toneladas que a Europa produzia em 2005 e vai evoluir para 2020 para cerca de 12 milhões de toneladas. Portanto, se pensarmos num plano, isto seria qualquer coisa como o Estádio da Luz, que agora está muito em voga desde domingo, peço desculpa pela piada clubística, mas seria o campo do Estádio da Luz com 1 metro de altura, vezes 5 mil. Portanto, estaríamos a falar de 5 mil hectares com 1 metro de altura de equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida. Eu peço desculpa não estar a aparecer, mas deveria de aparecer nas números. Outra componente que é importante em termos de gestão destes equipamentos tem a ver com a perigosidade. E se olharem para ali bem, conseguem identificar, eu penso que haverá aqui pessoas com formação também química, portanto, aquilo é quase uma amostra da tabela periódica e daquilo que ela tem de mais perigoso. Portanto, os nossos equipamentos, um vulgar telemóvel, têm algumas substâncias que conferem perigosidade.
Aqui, por exemplo, as lâmpadas economizadoras de energia têm mercúrio, não é possível fazer aquilo sem mercúrio, quer dizer, ainda não é possível. Portanto, dar-vos essa nota que também existe uma vertente de perigosidade muito importante nos REs. Isto é definição, só para saber que nós falamos muito em REs, em REs, e assim, só dizer que de facto são aparelhos que nós agora estamos a facilitar e a simplificar a definição. Portanto, no caso da rede Eletrão, por exemplo, são aparelhos elétricos em fim de vida e, em caso de dúvida, depositem-nos no Eletrão. É mais fácil, não vale a pena estarmos aqui a complicar. Ou seja, o país tem metas a cumprir e são metas muito ambiciosas e que são crescentes. Portanto, o que eu vos apelo a vós, enquanto elementos da sociedade civil e até mesmo como professores, é que ensinem, por favor, que em caso de dúvida, depositem no ponto Eletrão, que nós garantimos que depois são devidamente tratados. Por uma questão de facilidade da arrumação, estes equipamentos foram classificados em 11 categorias. E se nós olharmos para este tipo para estes grupos que aqui estão, para estas categorias, conseguimos ver alguns nesta sala e outros que todos nós temos em casa, todos nós temos no nosso local de trabalho e nas nossas... Tem mesmo, por exemplo, ontem tive que ir ao hospital tratar de uma pequena coisa, alguns destes materiais existem lá, quer dizer, nós temos os REs, os aparelhos elétricos, vai desde do simples telemóvel até um aparelho de ressonância magnética, quer dizer, é um vasto muito alargado de equipamentos. Outro aspecto que era importante, e até pegando nas palavras dos oradores anteriores, quando o João falava na mobilidade elétrica, quando falava no carro elétrico, só terem presentes, de facto, os materiais raros que existem nos equipamentos elétricos e eletrónicos estão concentrados em muito poucos países no mundo. Portanto, não é possível fazer torres eólicas sem terras raras, não é possível fazer baterias para o carro elétrico sem alguns materiais, não é possível fazer telemóveis sem alguns materiais que não existem na natureza, quer na Europa é muito raro, ou quase não existe, e a China tem grande parte das terras raras, mais de 90%. Portanto, é determinante que as pessoas tenham presente que ao depositarem este equipamento num ponto Eletrão, ele vai ser reciclado e vamos conseguir retirar daqui substâncias que são muito raras na natureza. E a solução é, ou fazemos isto bem, ou se continuamos a enterrar este tipo de materiais, qualquer dia não temos telemóveis, nem tablets, nem torres eólicas para conseguirmos estar os 4 dias, como tivemos recentemente, com energia 100% renovável. Portanto, é essencial que as pessoas passem esta mensagem. Nós temos, de facto, de garantir que estes materiais são encaminhados para soluções adequadas. Portanto, eram estes 3 vértices, em termos de resumo desta primeira parte da intervenção. Portanto, é a quantidade, quando falava dos 12 milhões de toneladas que a Europa está a gerar. Portugal gera cerca de 50 e tal mil toneladas por ano. A M3E, em 10 anos, fez cerca de 300 mil toneladas. Portanto, se pensarmos, é um valor interessante. A perigosidade, quando falava na composição destes equipamentos, portanto, com a amostra da tabela periódica, e depois aquelas imagens iniciais com a deposição incontrolada. De facto, isto é uma questão ambiental e um problema também de saúde pública. Vou dar aqui algum exemplo das más práticas. Isto são fotografias, ainda algumas de Lisboa, portanto, ainda continuam a existir algumas pessoas, como nós chamamos de distraídos, que removem as componentes mais nobres dos equipamentos e depois depositam perto dos ecopontos. Já apareceram lâmpadas dentro de ecopontos, já apareceram rádios no embalão, quer dizer, as pessoas têm estado a depositar de uma forma incorreta. Só mostrar aqui também quase que as migrações dos equipamentos, portanto, da Europa e dos Estados Unidos para o Norte da África e para outros países que não têm quaisquer condições para reciclar estes materiais. E agora falar-vos da M3E, já fiz aquela pequena sondagem inicial, também para não adormecerem, peço desculpa. E de facto dizer quem nós somos. Portanto, a M3E é também uma entidade sem fins lucrativos, portanto, que garantimos a compliance aos produtores de equipamentos novos. Portanto, um produtor de equipamento novo é obrigado a gerir esse mesmo equipamento ao longo de todo o ciclo de vida, desde o momento em que ele é pensado até o momento em que ele é resíduo. E pode fazer isso de duas formas, ou diretamente, e nós não temos em Portugal nenhuma entidade licenciada para ter um sistema integrado, ou seja, imagine-se que o dono deste telemóvel, o fabricante deste telemóvel, garantir que este telemóvel voltava à fábrica é quase impossível, não é? Mesmo quase em sociedades do norte da Europa, duvido, mesmo que lá consigam garantir que aquele equipamento volta à fábrica. Portanto,
a solução tem sido transferir essa responsabilidade para entidades gestoras, como é o caso da rede Eletrão da AM3E. Portanto, nós recebemos alguns cêntimos por cada equipamento e com esses cêntimos conseguimos garantir uma rede nacional que tem mais de 1.300 locais onde as pessoas podem depositar estes equipamentos sem qualquer custo e garantimos depois o encaminhamento desses materiais para reciclagem. Nós temos em Portugal cerca de 20 unidades onde fazemos a reciclagem destes equipamentos e um aspecto muito importante que nós também gostamos de salientar é o facto do país ser autossuficiente em termos de reciclagem daquilo que produzimos. Portanto, também é um aspecto, ou seja, o país evoluiu bastante com a criação das entidades gestoras, por forma a capacitar-se e a ter capacidade de resposta para o tratamento destes resíduos. Só Zicam 3E surgiu em 2005, eu quando falava há pouco que nós fizemos 300 mil toneladas, portanto foi desde 2005, em 10 anos, e contamos desde a primeira hora com grande parte das principais marcas de equipamentos a funcionarem no mercado nacional. Portanto, e depois, mais tarde, também criámos uma entidade para a gestão das pilhas e acumuladores, que era uma evolução natural. Quem produz telemóveis, quem produz computadores, também tem as pilhas e tem os acumuladores, portanto, o que nós quisemos foi dar uma solução integrada aos nossos produtores. Mas para que isto funcione, é determinante de facto que haja mobilização das pessoas e neste fórum, um fórum que fala de campanhas de sensibilização e de educação ambiental, nós também demos a nossa cota parte, se permitem a modéstia. De facto, nós fizemos campanhas Eletrão, temos estado a desenvolver com as escolas, com os bombeiros, até mesmo com a sociedade civil a nível das empresas, temos estado a desenvolver algumas campanhas por forma a mobilizar as pessoas a entregarem estes materiais na rede Eletrão. Portanto, mais recentemente fizemos o quartel Eletrão, portanto é um aspecto muito interessante e há bocado quando o Gonçalo falava nas questões da responsabilidade social, nós queremos fazer aqui com este projeto e com outros que estamos também a desenvolver quase como uma sinergia entre a vertente do ambiente e a vertente da responsabilidade social, porque de facto por cada quilo que o cidadão entrega de equipamentos em fim de vida aos bombeiros, a AM3E compromete-se a dar uma bonificação. E se pensarmos no ano passado, nós demos mais de 100 mil euros aos bombeiros por terem recolhido estes equipamentos. E os bombeiros são uma figura muito próxima das pessoas. Portanto, quando eu falava que tínhamos 1.300 locais, nesses 1.300 estão também os bombeiros, porque existem. Por exemplo, eu sou de Alenquer. Em Alenquer é mais difícil as pessoas entregarem estes resíduos a um local da rede Eletrão que não sejam os bombeiros. E as pessoas têm aquele sentimento de pertença. Ao entregar ali, estou a ajudar os bombeiros da minha terra. Portanto, foi uma aposta que nós consideramos ganha e, de facto, tem resultados muito interessantes. Só para terem presente em termos de números, portanto, nós no ano passado fizemos uma campanha nos últimos 3 meses do ano e os bombeiros conseguiram recolher quase 1.100 toneladas. Ou seja, se pensarmos que uma máquina de lavar tem 30 e tal quilos, são muitas máquinas de lavar, são muitos equipamentos. Portanto, e impactaram cerca de 3,5 milhões de cidadãos portugueses. Só mostrar aqui outro exemplo, quando se falava há bocado do exemplo da ADN com os profissionais, nós de facto também estamos a direcionar algumas campanhas para os profissionais que fazem a instalação de lâmpadas e de luminárias, por forma a garantir que eles encaminham aquele resíduo que é perigoso a soluções adequadas e garantimos a recolha no país inteiro. Portanto, quem tiver lâmpadas a partir de uma determinada quantidade, nós conseguimos de facto garantir que elas são encaminhadas para reciclagem. Eu não sei se têm presente, mas Portugal tem uma fábrica para tratar as lâmpadas ali em Setúbal, é a única que está licenciada atualmente, e de facto nós conseguimos lá tratar todas as lâmpadas que encaminhamos. Outra figura que também temos tem a ver com o Eletrão Empresas, ou seja, aqui o que é que nós fazemos? Tentamos com que os colaboradores das empresas que queiram participar tragam aquele aparelho elétrico que está variado na gaveta lá de casa e somando aqueles aparelhos por exemplo, imagine-se na APA, já chegamos a falar nisso com o Francisco, imagine-se que os 800 funcionários da APA trazem aquele aparelho variado que lá está em casa. Aquilo depois é possível de ser convertido, ou seja, para além de fazerem uma componente ambiental, estão também a ajudar, porque a AM3E compromete-se a atribuir uma bonificação a uma IPSS escolhida pela entidade que queira participar. E nós fizemos há pouco tempo a entrega
por exemplo, de vários monitores, vários aparelhos de televisão num hospital de Lisboa, que foram os colaboradores de uma determinada marca que recolheram os resíduos que lá tinham em casa, e isso foi convertido num valor financeiro que permitiu comprar cerca de 5 televisões para um hospital pediátrico em Lisboa. Só dar outras iniciativas, nós também, a nível das redes sociais, em grandes eventos, por exemplo, o Rock in Rio, tivemos presentes há 2 anos e vamos estar novamente. Também a newsletter que nós distribuímos a todos os cidadãos que estiverem interessados, e também uma aposta grande na desmaterialização da informação. Estamos a divulgar muita informação através das plataformas das redes sociais e do próprio novo site. Desenvolvemos um novo site, o eletrão.pt. E também a campanha, que será mais direcionada para o auditório, tem a ver com a Escola Eletrão. Nós, de facto, estamos a desenvolver, está agora numa fase final, uma campanha junto das escolas do país. Portanto, convidamos todas as escolas do país a participar. A adesão não foi talvez aquela que nós ambicionássemos numa primeira fase. Nós temos cerca de 320 escolas inscritas e durante algum tempo só recolheram resíduos elétricos e eletrónicos. Houve situações em que tiraram as televisões que o avô tinha na garagem, tiraram aquelas máquinas velhas que havia lá na casa do avô, porque nós estamos aqui em Lisboa, mas isto, por acaso é engraçado, que a adesão é sempre maior nos meios mais rurais. Portanto, normalmente são as escolas mais rurais. Eu ainda não posso anunciar qual é a escola que vai ganhar, mas não é uma escola de Lisboa. Isso não será. E só dar aqui esta noção das várias edições. E se pensarmos, nós fizemos mais de 5.000 toneladas nestas 5 edições. E são muitos milhares de alunos e muitos milhares de professores. Nesta última edição, de facto, que ainda está a decorrer, estes resultados ainda são provisórios, portanto nós achamos que vai ser mais próximo das 400 toneladas. De facto, são 240.000 alunos, que foram mobilizados para esta iniciativa e estão sensibilizados. Estes alunos são determinantes para que se passe a mensagem. Portanto, são eles que vão para casa e vão dizer que aquela lâmpada não é para o contentor do contentor dos resíduos indiferenciados, e que devem usar o ponto Eletrão e devem usar os bombeiros e outras figuras da rede Eletrão para encaminhar estes resíduos. De facto, era isso, quase concluindo a minha apresentação, era de facto usarmos esta temática da sensibilização ambiental e de facto usarmos isto como uma ferramenta para a mudança de hábitos e de comportamentos do cidadão. Portanto, nós temos que de facto intervir de forma a que as pessoas utilizem a rede Eletrão como destino adequado para estes resíduos. Gostava só de fazer um pequeno à parte relativamente à Escola Eletrão, porque ficámos muito orgulhosos disto que vou dizer agora. Nós vamos levar cerca de 1.000 miúdos ao Rock in Rio no próximo dia 27. Portanto, um dos prémios que nós vamos aplicar foi convencer a Roberta, não é? A abrir-nos a tenda VIP, e nós vamos levar lá cerca de 1.000 miúdos. É um marco muito interessante para a rede Eletrão da M3E. Muito obrigado pela vossa atenção. Qualquer dúvida, disponham.